Glória a Deus, mais uma sexta-feira de muita palavra, uma sexta-feira de muito repartir. Eu quero que você abra teu coração, eu quero que nós possamos, unidos nessa mensagem, desfrutar um pouco mais das revelações, um pouco mais da palavra que o Senhor tem para esse dia, como um norteamento, uma direção. Quando nós saímos de casa, entramos no carro, pegamos o celular e ligamos o GPS, nós colocamos ali um destino. E esse destino nos realmente é uma informação útil para que nós venhamos chegar até o lugar realmente que nós esperamos. E a palavra de Deus ela é um GPS que nos conduz até realmente o local aonde nós devemos estar, que é a perfeita verdade, a perfeita vontade do Senhor. E abordando um pouco a respeito desse tema, do lugar aonde nós chegamos, que nós vamos chegar, não tem como não falar de uma morada celestial, não tem como não falar da promessa do Senhor de um lugar maravilhoso. E é com base nisso que nós iniciamos essa sexta-feira, então não esquece de deixar aqui o seu like, de compartilhar essa mensagem. Eu quero que você se interaja, eu quero que você tenha interação com o Repartir. O Repartir é uma mensagem de predisposição de muitos irmãos que decidiram compartilhar aqui, e eu desejo realmente que você seja essa pessoa que não somente se alimenta do Repartir, mas compartilhe esse Repartir com outras pessoas, fazendo com que tenha realmente um engajamento cada vez maior, ok? E nessa sexta-feira, geralmente nós falávamos da sexta-feira energética, na figura de um espírito que se move, que tem realmente uma energia superior para a realização. Nós estamos numa sexta-feira de materialização colapsadora, então nós estamos falando realmente de uma habitação celestial. O filho de Davi em si, ele queria edificar uma casa para Deus e ele falou: Senhor, eu quero edificar uma casa para o Senhor. E Deus ele questiona Davi falando assim: Davi, não vai ser você que vai edificar uma casa para mim. E em muitas outras afirmativas Deus fala que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Ele não habita em lugares aonde realmente foi homens que com uma predisposição construíram aquilo para dizer que é casa de Deus. E o Senhor lá na carta de Atos, eu acho que primeiro eu vou ler o de baixo, que é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, vai dizer o seguinte: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eterna nos céus. Então, aqui nós temos duas alusões para deixar bem claro. A primeira delas é que antigamente as pessoas, o povo, conhecia o tabernáculo, o lugar, a casa de Deus feita por mãos humanas. E essa casa era muito frequentada, ela era muito respeitada pelos judeus. E realmente vem uma palavra de Jesus. A palavra de Jesus é que ele destruiria aquele templo e reedificaria o templo no terceiro dia. E ele realmente cumpriu essa palavra. Nós realmente sabemos que o nosso corpo em si se tornou a morada de Deus, a casa de Deus. E essa morada é algo muito peculiar, porque Deus, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1, ele faz uma declaração muito enfadonha. Ele diz assim: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer... O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que se esse corpo se desfizer, se esse corpo cair por terra, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então, nós temos a declaração de que, eu já ouvi, na verdade, abrindo um parêntese, de que muitas pessoas dizem que Deus está em todos os lugares, Deus habita em todos os lugares, Ele é uma energia superior que habita em muitos lugares, mas não é isso que a palavra declara, principalmente na parte de Atos, capítulo 7, no versículo 48 e 49, que vai enfatizar o lugar onde Deus habita. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o seu trono, e a terra o estrado dos seus pés. Que a casa
que vocês edificaram para mim, diz o Senhor, ao qual é o lugar do meu repouso, qual é a casa, que casa vocês estão falando? Então Deus enfatiza, o céu é o lugar do seu trono, o céu é realmente a sua habitação e a terra é o estrado dos seus pés. Então é muito interessante e muito pontual nós refletirmos a respeito da morada de Deus. Por quê? Porque nós precisamos nos questionar a respeito daquilo que é o nosso corpo como um tabernáculo consagrado ao próprio Deus. E o que isso significa? Isso significa que Deus habita em mim. Significa que através de mim, que sou sua casa, ele vai exercer a manifestação nessa terra que é o estrado dos seus pés. Então, nessa sexta-feira, onde nós estamos enfatizando o lado da materialização colapsadora, é para que, primeiro ponto, nós não venhamos nos desesperar com a queda do nosso corpo ou com qualquer coisa material, circunstancial, física, que possa realmente afetar a nossa psique, a nossa capacidade de se manter em paz, se manter soberano. Mas nós precisamos elevar continuamente essa esperança e se manter continuamente conectados ao autor da nossa criação, aquele que nos trouxe a existência, que promete uma casa soberana nos céus. Então, os nossos olhos, ele está conectado, enxertado. Ao mesmo tempo, eu não quero que você aborde essa mensagem com um lado meio trevoso, né? Um lado meio trevas, morte. Não, eu não quero que você olhe com essa ótica, mas eu quero que você se edifique na verdade. Eu quero que você tenha um coração constituído e observador, que consegue enxergar a verdade, para que você não ande de maneira cega nesse mundo, de maneira a não ver o que Deus criou, como criou e o destino de todas as coisas. Então, o nosso coração, ele vai estar preparado para preparar a casa de Deus em nós. Essa é a realidade da palavra de hoje. Então, a materialização colapsadora, a habitação celestial visível na eternidade humana. Eu quero abordar 2 pontos com vocês. O primeiro ponto é que a nossa vida terrena, ela nada mais é do que uma edificação dessa casa. Pensa da seguinte forma: nós, quando vamos construir um lugar, nós limpamos aquela terra. Eu quero construir minha casa. Edifico os fundamentos, faço ali uma topografia para saber como é que está aquele lugar, aquela terra, se ela está nivelada, se ela não está. Vejo como é que é o solo, se o solo pode se aprofundar, se dá para lançar ali um bom alicerce. E depois dessa topografia, depois de todas essas medições, eu começo o meu processo de edificação da minha casa, comprando os materiais que seja o cimento, o concreto, tijolos, e vou ali, né, no meu planejamento com os construtores ali, eu vou edificando essa casa até chegar a parte do telhado, até chegar a parte de eu começar a comprar os móveis dessa casa e começar realmente a moldar ela para uma perfeita habitação. A nossa vida com Deus, ela é uma vida semelhante a isso. A vida com Deus é uma vida de crescimento, de maturidade, e essa maturidade nada mais é do que a edificação dessa casa que somos nós. Então, ao decorrer da nossa vida, nós vamos amadurecendo no Senhor. E eu gosto muito, abrindo um ponto, de que a sabedoria humana, às vezes, ela é contra a sabedoria divina. Porque Deus sabe o que está edificando, para o que está edificando. O Senhor fala que as nossas obras, ela pode ser comparada à palha, a feno, a madeira, ou ela pode ser comparada a pedras preciosas, como diamante, jaspe, sardônica, que sobrevivem quando vem o fogo de Deus, que é a sua justiça. Então, quando nós vamos nesse processo de crescimento, aumentando a nossa maturidade,
nós vamos edificando com cada evento da nossa vida, seja obras de madeira, seja obras de feno, seja obras de palha, ou obras de diamante, obras de esmeralda, obras de sardônica, obras de safira, que são respostas espirituais, respostas que Deus espera para cada evento da nossa vida. Deus, ele é um grande construtor desses eventos. Seja numa briga, seja numa discussão familiar, seja realmente numa situação que eu preciso resolver, todos os eventos vão cooperar realmente para que eu produza um testemunho. Então, a sua vida nada mais é do que uma produção de testemunhos. E para que essa produção? Para que você termine de edificar a casa, que é realmente a casa de Deus em você, que é uma casa de maturidade. A palavra do Senhor declara que a terra espera a manifestação dos filhos maduros de Deus. E a maturidade aqui é uma palavra grega chamada huios. E huios significa aquele que é capacitado para exercer algo. Ele está nutrido com toda sabedoria, experiência para extrair um bom resultado daquilo que ele se propõe a fazer. Então, a terra espera a expressão desses filhos e ela fica subordinada àqueles que estão realmente, como a palavra mesmo enfatiza, são os usurpadores da terra. Aqueles que usurpam a terra, aqueles que depravam pelas suas vaidades a expressão da terra, seja nos seus frutos, seja com as pessoas, seja na sociedade como um todo, seja nos eventos como jiu-jitsu, futebol, como vôlei, como tênis, como, enfim, vários e vários esportes que estão sujeitos ao domínio do homem e ficam na depravação de uma usurpação, porque não há manifestação, a expressão dos filhos maduros de Deus, ok? Eu gosto muito, e aproveitando que nós estamos falando de casa e falando de Davi, que foi um dos primeiros homens a decidir edificar uma casa para Deus, nós abordamos aqui a ótica de uma certa expressão de coração que é o coração que agrada ao Senhor. Vamos abordar dessa forma. A palavra do Senhor fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E muitos podem se perguntar, por que um homem segundo o coração de Deus? Como assim? E alguns têm respostas pré-definidas para isso. Ele era um homem que se arrependia do que fazia. Ele era um homem que realmente tinha um coração bom, né? Ele era um homem que cuidava das ovelhas, um homem gente boa. Mas quando nós olhamos para um todo, nós aprendemos e sabemos por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele desde o início da sua vida foi um homem rejeitado. Ele era rejeitado desde a sua casa. Quando o pai dele decidiu separar os filhos para que Samuel viesse escolher o rei de Israel, porque Samuel falou para Jessé que ele iria escolher uma criança, escolher um dos filhos dele para ser rei, para ungir rei. Ele deixou Davi de lado. Davi ficou no campo cuidando das ovelhas. Isso aqui é coisa para esses filhos aqui. Não é coisa para você. E Davi fica no campo. Quando Samuel chega na casa, Samuel começa a procurar o homem que ele vai ungir. E ali naquele lugar Deus fala: não, 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 não é esse, não é esse, não é esse, não é... Mas tem certeza, Senhor? Olha como esse homem é talentoso, olha como ele tem habilidades, olha como ele é o bom, olha como ele é bonito, olha como ele é formoso, olha como ele tem tudo que precisa para ser um homem incrível. Olha isso, tem certeza, Senhor, que não é esse cara? Tem certeza? Olha como ele está tudo pronto para ele ser o cara. Tem certeza que não é ele? E Deus fala muito claramente para Samuel: eu não vejo como os homens veem. Eu não enxergo como os homens enxergam.
Deus ele declara para Samuel: eu não vejo a aparência, eu não vejo o exterior, eu olho o coração. E Deus declara muito enfadonhamente. Por isso que Davi, o rejeitado é realmente escolhido para ser ungido à cabeça. E a história de Davi, porque nós estamos falando por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi, ele vai levar alimento para os irmãos e ali naquele caminho, o irmão fica irado porque ele está ali e ele fala: quem é esse filisteu? Porque Golias estava afrontando Israel. Quem é esse filisteu que se levanta contra o povo de Deus? E ali ele com os seus, sei lá, 1,60 m, 1,70 m, já se posiciona e fala: eu vou lá pelejar contra esse cara, e já se coloca na brecha e fala assim: o filisteu fala: você vem contra mim com pedras e pau? E ele fala assim: eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, e dá uma pedrada na cabeça de Golias. Depois pega a espada de Golias, arranca a cabeça de Golias fora, leva a cabeça de Golias para Saul e entrega a cabeça de Golias para Saul como um prêmio. Depois disso, ele arranca 200 prepulsos de filisteu, ele guerreia a vida dele inteira, toma o trono de Judá, começa a guerrear do pé à capa, governa os reinos, e a história de Davi é uma história de pura guerra. E o único ponto onde Davi ele peca, que é com Betseba, é porque era tempo dos reis irem para a guerra e ele não foi. E no final da vida de Davi está ali sentado, né, deitado na sua cama, já no leito do fim da sua vida. Ele chama Salomão e fala para Salomão: Salomão, seja homem, você está para herdar o reino. Lembra que aquele homem tacou pedra no seu pai e o seu pai não fez nada. Eu prometi para ele que eu não iria matá-lo. Eu estou morrendo. Lembra, não deixa passar que ele tacou pedra no seu pai. Resolve isso para mim. No final da vida de Davi, Davi fala para Salomão resolver o pepino que tinha ficado em aberto. Então, o homem segundo o coração de Deus é o homem que não arrega para nada. É o homem que avança. E como casa de Deus, que é a mensagem de hoje, nós estamos falando de maturidade, que é avançar contra aquilo que nos afronta, é avançar contra os cenários que realmente são opostos a nós, é avançar realmente contra todo cenário que tenta nos oprimir, que tenta realmente se levantar contra a nossa constituição em Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida: você vai andar segundo o coração de Deus, um coração governante, dominador, um coração que vai à frente, um coração que não arrega para ninguém, um coração que toma a palavra de Deus, que não flerta com esse mundo, que não se prostitui com esse mundo, que não se deita com as coisas desse mundo, que não dá brecha sexual, não dá brecha para promiscuidade, mas que tem realmente um coração guardado para o Senhor. E esse coração é prevalecente, é um coração que prevalece contra as investidas do inferno. E é isso que é a palavra de hoje, essa é a declaração que eu quero realmente que você guarde no seu coração. Um coração que tem a materialização colapsadora. Você tem essa sexta-feira para manifestar, para renunciar tudo aquilo que te afasta de ser casa de Deus. Tudo aquilo que afasta você de ter um coração segundo o coração de Deus. Essa é a realidade dessa palavra profética, essa palavra que é um GPS para nos levar a chegar na localidade que Deus tem reservado para mim, reservado para você. Amém? E diante dessa palavra, e não menos importante, eu quero que você tenha um posicionamento de ofertar na casa de Deus, na missão do Senhor, na movimentação do Senhor. Eu vou deixar aqui embaixo para você, bem aqui
a chave Pix da Igreja Vinhedo para que você faça a sua oferta, você faça realmente ali a sua ligação. Eu gostava muito de ter a minha intimidade com o Senhor, entre eu e o Senhor, ainda gosto de fazer a minha própria oferta, de acreditar ali diante do Senhor o meu compromisso. Amém? Então eu espero que você possa se alimentar dessa realidade, que você possa ser edificado em toda a verdade. Essa é a palavra dessa sexta-feira da materialização. E fique agora com essa oração para que o seu espírito consiga realmente crescer em uma aspiral e liquidal ascendente no Senhor. Amém? Que o Senhor seja com o seu espírito. Shalom, shalom, shalom. Senhor Jesus, eu invoco tua presença, Senhor, nesse dia, Senhor. Ó Senhor Jesus, nessa sexta-feira, Senhor, te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, Senhor, por quem Tu és, Senhor. Tu és o nosso Deus, Tu és a lâmpada dos nossos pés, Senhor, porque Tu és o Verbo vivo, encarnado, esse verbo que está em nós e se move em nós, Senhor, e nós te louvamos por isso. Esse é o nosso mover, Senhor, essa é a nossa realidade, Senhor. Nós materializamos a Tua palavra, Senhor, todos os dias, Senhor, porque ela é real, Senhor. Nós chamamos a existência através da Tua palavra, todas as coisas, Senhor, venha a existir, Senhor, por meio dessa palavra profética, Senhor, por meio dessa palavra viva e real que é o Senhor Jesus. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor não está naquilo que é físico, Senhor, aquilo, Senhor, que é feito por mãos humanas, Senhor. O Senhor não habita em casas feitas por mãos humanas, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor habita nos seus filhos. O Teu Espírito testifica com o nosso que somos seus filhos, somos habitação, somos tabernáculo, Senhor. E mesmo passando, Senhor, nosso Espírito, nossa trajetória por essa terra, Senhor, ainda assim sempre teremos um lugar onde o Senhor habita, o Senhor, aonde o Senhor não está. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor tem habitação celestial. O Senhor tem habitação invisível, visível e real, Senhor. E nós te louvamos por essa habitação celestial, Senhor, visível na eternidade humana, Senhor. De geração em geração sempre há um lugar, sempre há um repouso, Senhor. Sempre há uma comunhão, sempre há um lugar, Senhor, um edifício, Senhor, no Espírito, Senhor, de habitação. E nessa habitação nós temos a comunhão com o Senhor. Nesse lugar nós temos essa comunhão e nós te louvamos por isso, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós somos casa, nós somos habitação, nós somos moradia, lugar de Deus. E o Senhor vive em nós, e o Senhor habita em nós, e o Teu Espírito se mescla a nós. E que mesclar maravilhoso, Senhor. Venha se mesclar hoje a nós, Senhor, mescle mesmo ao Teu povo, Senhor, trazendo a cada dia, Senhor, a Tua realidade divina, a Tua natureza divina, Senhor, mescle a nossa, Senhor, até que de barro nos tornemos pedra de jaspe, pedra, Senhor, e o muro de jaspe da Nova Jerusalém, até chegar em Sião, Senhor, que essa habitação seja constantemente, Senhor, transformada e edificada, Senhor. Somos pedra de uma edificação, estamos sendo edificados em Ti e permanecemos nesse lugar, nessa comunhão, Senhor. A nossa habitação é estar enxertado no Senhor, é estar recebendo do Senhor aquilo que é o nosso alimento. O Senhor é o nosso alimento, Jesus. O Senhor é a nossa comida, o Senhor é a nossa bebida, e por isso nós nos alegramos, porque estamos sempre supridos. Nessa moradia há alimento, nessa casa, nessa habitação há bebida, nessa habitação há vestes, nessa habitação há tudo que precisamos, porque o Senhor é a nossa habitação e nós somos sua habitação. E nessa mescla maravilhosa nós vivemos em harmonia, nós vivemos em crescimento constante de vida, Senhor, optando sempre por aquilo que é vida. Essa casa é viva e tem vida, e nessa habitação viva, Senhor, nós somos realmente transformados dia após dia, Senhor. Somos renovados em nossa mente, porque essa casa estabelece aquilo que é a verdadeira mentalidade, Senhor, transformado,
todos os dias, pela renovação do nosso entendimento. Nessa casa nós olhamos e enxergamos a edificação futura, nós enxergamos e chamamos a existência dessa materialização colapsadora que vai colapsar com esse mundo e com a contaminação desse mundo para trazer à existência a realidade da tua promessa, a Jerusalém celestial, a nova Jerusalém, Senhor, que desce do céu. E nós te louvamos por essa habitação, nós te louvamos por essa comunhão, nós te louvamos porque nada dessa terra se compara à habitação celestial, nada nessa terra se compara aquilo que o Senhor tem preparado para nós a cada dia, para vivermos, Senhor, e desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós a cada dia, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse momento de oração, Senhor Jesus, te louvo por esse momento de oração, Senhor, que nós não venhamos olhar para as coisas dessa terra, Senhor, porque as coisas dessa terra são momentâneas, são passageiras, Senhor, tudo passa, Senhor, mas a tua palavra não passa, e essa casa é a tua própria palavra, Senhor, que essa palavra esteja cada dia mais enraizada, ela é o nosso alicerce, Senhor, é o nosso alicerce diário, para que nós venhamos ser imperturbáveis a cada dia, porque essa casa, ela está alicerçada na rocha que é o Senhor, na rocha daqueles que recebem a tua palavra, ouve e as pratica, Senhor. Por isso nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque há uma palavra a cada dia, Senhor. Uma palavra que não nos faz olhar para os ventos, que não nos faz olhar, Senhor, para as coisas terrenais, Senhor, que não nos faz olhar para as circunstâncias momentâneas, Senhor, e muito menos as aflições, Senhor. Mas nós conseguimos olhar para aquilo que é a produção de perseverança, o peso de glória, Senhor. É para isso que nós enxergamos, é por isso que nós habitamos nesse lugar, é por isso que nós somos esse lugar, é por isso que nós reconhecemos que mesmo se passar nesses nossos eternos dias diários, Senhor, humanos, Senhor, mesmo passando, Senhor, ainda existirá um lugar, ainda existe um tabernáculo celestial, eterno, que está agora, Senhor, existindo, ele é, e nós podemos desfrutar, e nós vamos desfrutar eternamente, Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos por essa realidade, nós te agradecemos porque temos um lugar, nós te agradecemos porque temos comunhão, nós te agradecemos porque há uma materialização nesse dia que se chama hoje da tua palavra e da realidade dessa casa e da realidade dessa habitação que corporifica em nós e é uma habitação móvel porque ela se move em nós e nos movemos assim, dessa maneira, no fluir das tuas águas, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus. Ensina-me a contar os meus dias. Quero embarcar nos quatro cantos da terra, até o centro gravitacional, até a Jerusalém celestial, encontrar um manancial. Ensina-me a contar os meus dias, entender novos inícios, corpo, alma e espírito, se redescobrindo em cada nível, nos encontros de janelas inéditas. Ensina-me a contar os meus dias, desfrutar da completa força da luz, dia e noite, longe ou perto, há um trono onde governo e enxergo. Ensina-me a contar os meus dias,
Faze-me justiça pelo teu poder. Escuta, ó Deus, a minha oração e dá ouvido às palavras da minha boca. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Pois contra mim se levantam os insolentes e os violentos procuram tirar-me a vida. Não tem Deus diante de si. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. O Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Eis que Deus é meu ajudador, Ele é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque é bom. Louvarei o teu nome, ó Senhor. Louvarei o teu nome, louvarei o teu nome, ó Senhor. Hey! O Senhor é quem me sustenta a vida. O Senhor é quem me sustenta a vida. Louvarei, 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 louvarei. Meu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, atentando para a sabedoria com o coração, inclinares os teus ouvidos ao entendimento. Sim, se clamares por inteligência e por discernimento, alçares a tua voz, se a buscares como prata e a procuras como tesouros escondidos, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento.
entendimento. Ele reserva retidão para os homens retos e protege os que andam na sinceridade, guardando os caminhos da justiça e preservando o andar dos seus fiéis. Então entenderás a justiça, o juízo e a equidade, cada bom caminho, pois a sabedoria entrará em teu coração e o conhecimento será doce à tua alma. Então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, pois o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Guardarás o caminho dos justos e o caminho dos ímpios será afastado, pois o Senhor conhece os caminhos